Meus queridos amigos, nosso abraço muito fraterno. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje trocando ideias com vocês, porque o estudo para mim sempre foi algo muito caro, muito necessário, muito fundamental, e continua sendo. Ao longo da minha trajetória, desde lá dos anos 80, na metade dos anos 80, eu continuo sempre na pesquisa, pesquisando, sem criar, sempre. Quero agradecer o convite do Enio para a gente poder estar aqui nessa abertura do ano letivo aqui da sociedade, e dizer para vocês que o enfoque que eu vou desenvolver, vou apresentar aqui para vocês, algumas propostas, algumas ideias, não é sobre o estudo em si, mas sobre a estrutura daquilo que a gente pode pensar, de como o Espiritismo ele pode e deve dialogar com os saberes contemporâneos, não apenas com os saberes atuais, mas com os saberes de uma forma geral, com os conhecimentos. Então, eu venho trabalhando nessa ideia já há algum tempo, curiosamente, desde antes da pandemia, eu comecei a trabalhar com essa ideia, a pesquisar, enfim. Isso terminou um livro que será publicado agora em julho, e quando eu estava pesquisando, eu escrevendo e tal, depois concluí o livro, enfim, levei para algumas editoras. A editora que tinha publicado o livro anterior, então, olhou e não passou no crivo. Não passou no crivo doutrinário da editora, e eu fui procurar outras editoras, obviamente. Então, fui entrar em contato com a editora Comendes, que é da professora Dora Encontre, que é uma pesquisadora antiga, foi contemporânea de Herculano Pires, tem uma universidade em Bragança Paulista, um curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, pós-doutora em Educação pela USP, e tem vários livros, tem mais de 40 livros publicados, inclusive livros espíritas, vários. E eu apresentei o livro para ela, ela leu, achou interessante. Eu disse: olha, que coisa interessante, porque eu estou escrevendo, faz 10 anos que eu estou escrevendo um livro, e exatamente sobre essa proposta de trazer Kardec para o século XXI. Quer dizer, Kardec não pode ficar preso dentro do século XIX. A gente precisa trazer o Espiritismo para dialogar com os saberes atuais, sob pena da própria doutrina espírita cair num processo de estagnação, de ficar presa dentro do contexto histórico e não conseguir mais dialogar com outros saberes. E ela disse: curioso isso, porque eu estou pesquisando isso, vou publicar um livro assim. E depois eu descobri, entrou em contato também comigo, disse ela, um colega do Rio de Janeiro, Márcio, que também está publicando um livro nesse sentido. Então, sem que a gente soubesse, várias pessoas de diversas partes do Brasil estavam pesquisando na mesma direção, de poder estabelecer uma relação de diálogo do Espiritismo com a sociedade contemporânea, sociedade absolutamente complexa, diferente, totalmente diferente daquela sociedade que Kardec viveu no século XIX, e como então o Espiritismo pode, nascido no século XIX, nascido na metade do século XIX, numa época em que muitas ciências não existiam. Se a gente pensar, a sociologia não existia, Kardec não conhecia a sociologia, ela não existia na época de Kardec. A antropologia não existia na época de Kardec. A psicologia e a psicanálise não existiam na época de Kardec. Então, como a gente poder pensar numa relação de estudo, de reflexão, para poder fazer com que o Espiritismo dialogue, se torne atual no século XXI, com toda a sua complexidade. E ela publicou então agora, depois de 10 anos de pesquisa, ela publicou esse livro que saiu esse mês agora. Estou trazendo aqui em primeira mão para mostrar para vocês, que é um trabalho incrível. Eu não consegui ler todo ainda, claro,
com mais de 300 páginas, Kardec para o século XXI. E ela faz um trabalho excepcional de pesquisa aqui, discutindo sobre vários pontos, alguns deles eu vou mencionar aqui para vocês. Então, são alguns pontos que eu acho que é importante. Eu não estou trazendo aqui nenhuma verdade definitiva, não é propósito meu fazer isso, nem dela, nem de ninguém, que estuda e que reflete de uma forma livre e pensadora. Tá? Então, o que a gente está trazendo é alguns pressupostos, algumas ideias que podem ser aceitas ou não, simplesmente assim. Certo? Bom, então eu vou fazer uma abordagem de uma forma bem ampla aqui, mas tocando em alguns pontos, depois a gente abre para discussão, para ver a opinião de vocês, o que vocês acham, concordam, discordam, o que vocês podem agregar também. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer, já do próprio título, né, é uma frase de Kardec, que está lá na Revista Espírita de 1866. É bom de lembrar que a Revista Espírita no Brasil, ela só foi publicada em termos de tradução nos anos 80 pela Excel. Um esforço enorme de um companheiro que estava fazendo, mesmo doente com câncer, fazendo a tradução do francês para o português. Porque os espíritas, os movimentos espíritas, o movimento espírita hegemônico, federativo, tradicional, que está aí, nunca se interessou por traduzir a Revista Espírita, porque a Revista Espírita sempre apresentou, e essa é a questão, Kardec diferente do que muitas vezes é visto no Espiritismo brasileiro. Tá? Então, a Revista Espírita é uma obra de referência fundamental para a gente poder entender e estudar o Espiritismo, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, Kardec diz: o Espiritismo, isso é uma frase que eu tirei, uma frase isolada no texto, esse é o risco que a gente corre, mas eu estou botando aqui a referência para quem quiser ler o texto na íntegra. O Espiritismo falharia se isolasse. Então, esse é o primeiro ponto para a gente tocar. Tá? Eu quero apresentar então dois textos, quero pedir licença para vocês, para a gente poder apresentar dois textos, e esses dois textos fundamentar então as ideias que eu vou trazer. Tá? O primeiro texto é o texto de Kardec. Então, vamos lá, olha o que ele diz aí. Só com o tempo e o estudo se adquire conhecimento de qualquer ciência. Só com o tempo e o estudo se adquire conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia e em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas como nenhuma outra ciência. Então vejam, esse é o texto da Revista Espírita, 60, Kardec coloca dois pressupostos fundamentais para a gente pensar. O primeiro deles é aquele ali: o Espiritismo toca nas mais graves questões da filosofia. Então, o Espiritismo, quando Kardec está falando isso, ele está falando aleatoriamente. Ele sabe o que ele está dizendo. Né? Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo: o Espiritismo toca em questões metafísicas. Sim, toca em questões metafísicas. Quando ele está discutindo, por exemplo, Deus existe, o ser humano, qual a natureza humana? O ser humano morre, sobrevive, quem se manifesta são realmente os espíritos ou não, enfim. Quando ele começou a estudar tudo isso, ele já começou a perceber, né, através do seu método de investigação, que vai derivar a filosofia, porque é bom a gente lembrar que no Espiritismo há aquilo que a gente pode chamar de um precedente epistemológico, ou seja, no sentido convencional, a ciência veio da filosofia, certo? Toda a ciência moderna, ela tem a sua origem na filosofia, desde a filosofia clássica grega. Mas no Espiritismo não. No Espiritismo é o contrário. No Espiritismo veio primeiro a ciência, primeiro a investigação, primeiro o método experimental, para depois se tirar as conclusões filosóficas
das pesquisas. Então, a gente diz que isso é um precedente epistemológico, né? A filosofia vem depois da ciência, dentro do espiritismo. Então, quando ele diz essa questão, né, a filosofia toca em todas as questões, o espiritismo toca em todas as graves questões da filosofia. E quais questões são essas? A ética, que vai discutir a liberdade, os limites, as possibilidades. Quando a gente está falando de metafísica, quando se vai discutir a noção da essência humana, né? O ser sobrevive ou não, o ser é o corpo, não é, ou é mais que o corpo, há uma natureza espiritual ou não é, Deus existe ou não. Quer dizer, quando a gente está discutindo tudo isso, nós estamos discutindo questões essencialmente metafísicas dentro da filosofia, tá? Da filosofia contemporânea, da filosofia de uma forma geral e dentro da filosofia espírita também, tá? Então, mas também as questões sociais, né? Então aí a questão da ética, da metafísica, da questão da ontologia, do ser enquanto ser, do ser no mundo, do ser na existência, qual o sentido da existência, o amor é uma questão metafísica, né? Então o amor, a felicidade, são questões que preocuparam a filosofia, todas as épocas, desde o seu nascimento, no período clássico da Grécia. Tá? E que não é por acaso que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão, os principais expoentes da filosofia clássica grega, foram precursores das ideias espíritas. Tá? Então, a gente está pensando nesse ponto de discutir essas várias questões em que a filosofia se preocupa, se debruça no passado e no presente. E para muitas dessas questões não existem respostas pontuais, não existem respostas definitivas dentro da filosofia, das escolas filosóficas tradicionais. Tá? Então Kardec diz: o Espiritismo tem contribuição a oferecer à filosofia ocidental, a filosofia socrático-platônica. Ele absorve essas ideias e ele também contribui com essas ideias. Então esse é um ponto. O segundo aspecto que o texto apresenta é que o Espiritismo também se debruça sobre todos os ramos da ordem social. Vejam bem. Então a gente tem que entender, eu acho que é importante pensar sobre isso, que o Espiritismo não é apenas uma metafísica, que a gente está preocupado só apenas com a vida após a morte, se há ou não há espírito, como é que é. Então, o Espiritismo está preocupado também com a vida social, com a vida aqui, agora, porque a gente trabalha com uma reflexão que é o seguinte: a vida mais importante é a que eu estou vivendo no momento. É importante a gente pensar nas relações pós-morte, é importante, mas a essencialidade da vida é a vida que nós estamos vivendo agora. Essa é a parte importante. Quando a gente desencarnar, vai ser a vida que a gente vai estar vivendo na espiritualidade. Aí vai ser a parte, vai ser a mais importante para nós. Então, o Espiritismo se preocupa com uma questão social também, tá? Porque não é à toa que a gente pensa numa questão de transformação social, de uma sociedade melhor. Não é apenas um indivíduo ser melhor, não é apenas um indivíduo, porque senão nós vamos cair no relativismo individualista também. O importante é eu melhorar e ter acabado, mas é preciso pensar que o Espiritismo assim faz, no social. Esse é um dos elementos importantes. E Kardec, em vários momentos da sua obra, ele vai discutir isso. Não é à toa que toda a terceira parte do Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia social. Porque ele está discutindo lei de sociedade, ele está discutindo lei de liberdade, ele está discutindo as relações familiares, ele está discutindo sistemas jurídicos, ele está discutindo tudo isso. Tá? Então esses dois pontos são pontos importantes, vejam bem, em si mesmo, né? Então ele traz ali, abrange tanto o homem físico quanto o homem moral. Quer dizer, o homem físico
O homem físico, nós aqui no planeta, nós precisamos nos preocupar com isso. Não é simplesmente a gente se prender numa metafísica e ficar só preocupado com a vida após a morte. Essa é uma visão que durante muito tempo foi predominante dentro dos estudos e das leituras. Por quê? Porque não se lê Kardec, não se estuda Kardec, não se reflete Kardec, não se discute de uma forma crítica e contextualizada Kardec. Bom, então tá. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, certo? Para a gente pensar. O segundo ponto, a Dora Encontro então traz uma ideia do livro que ela escreve sobre Herculano Pires, que esse livro é um livro que faz parte de uma coleção, e essa coleção aqui, depois vou mostrar para vocês, uma coleção social publicada também no Brasil, e que ela vai fazer um estudo de uma obra de Herculano Pires chamada O Reino, onde Herculano defende uma tese que, quando Jesus se referia ao reino, meu reino não é desse mundo, ele não se referia estrito sensu à vida após a morte, mas ele se referia a esse mundo de justiça, aquele mundo que ele viveu, do período da dominação romana, da exploração, da escravidão, dos ataques, dos saques, dos estupros, da violência, da agressividade, da lei do mais forte, da dominação sobre as mulheres, sobre os outros povos. Então Herculano defende a tese que, quando Jesus diz o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo o meu reino é o reino do amor, e o amor não é desse mundo ainda, porque esse mundo é o mundo da agressividade. Então a gente precisa transformar esse mundo. Aí o meu reino será desse mundo, será o reino do amor, do respeito, da humanização, mas isso nesse plano da existência. Pois bem, então agora nos diz o seguinte, olha só, desde o início do século XX ensaia-se uma interpretação dialética do Espiritismo, ou o entendimento de que o Espiritismo é necessariamente dialético, primeiro com Manuel Corteiro, depois com Humberto Mariotti e Herculano Pires. Seguem esses autores aquilo mesmo que ele, Kardec, recomendou, que o Espiritismo deveria caminhar com a ciência em seus avanços e deveria estar em diálogo com a cultura, como ele mesmo fazia em seus ensaios na Revista Espírita. Essa citação que ela faz de Kardec, eu coloquei ali, que essa citação, essa referência que Kardec faz, que o Espiritismo deve caminhar lado a lado com a ciência, aproveitar toda a contribuição que a ciência lhe ofereça, até o momento em que a ciência mostre que o Espiritismo está em erro sobre determinado ponto, para que nesse ponto, diz Kardec, a gente se reformule. Isso está em A Gênese, capítulo 1, item 55, certo? Bom, então o que ela está colocando aqui, que o Espiritismo, Kardec não usou a palavra Espiritismo dialético, Kardec não usou isso. Dialética é movimento, movimento de ideias, é algo que não está parado, ele está sempre em uma dinâmica, Então, assim, o Espiritismo dialético é aquele Espiritismo que dialoga, ele não está fechado, ele tem a capacidade de dialogar com outros saberes, com outras ideias, e ela apresenta ali alguns pensadores que são fundamentais, assim como muitos espíritas nunca leram, ou sequer conhecem esses pensadores que ela cita ali. São dois pensadores argentinos que foram fundamentais para o pensamento espírita, para discutir todas essas questões, que foi o Manuel Corteiro, um espírita argentino, dos anos 30, escreveu esse livro aqui, Espiritismo Dialético, que é interessantíssimo essa obra, e o Humberto Mariotti, que é um pensador argentino também, inclusive ele segue depois do Corteiro, que é esse livro aqui, Dialética e Metapsíquica, onde ele vai abordar também a questão do Espiritismo. Esses autores, eles estão dialogando com os saberes do mundo que eles estão vivendo.
Assim como o Herculano Pires fez. Tentou fazer, por exemplo. Herculano dialogava muito com a filosofia, ele era filósofo e dialogava com a filosofia. E ele dialogava muito com o existencialismo. O existencialismo de Sartre, o existencialismo que é uma concepção filosófica materialista do século XX. E Herculano dialogava com o existencialismo. E a partir dessa relação do diálogo do espiritismo com o existencialismo, Herculano cria uma denominação que ele vai chamar de interexistencialismo, aonde ele traz a contribuição espírita, pega a contribuição do existencialismo, mas acrescenta a contribuição do espiritismo. Então não fica apenas no existencialismo materialista, ele apresenta um outro lado, essa possibilidade do ser humano, à luz do espiritismo, vivenciar tanto a experiência física como a experiência espiritual. Bom, a partir daí então, a gente vai pensar o seguinte, que para a gente poder dialogar, a primeira coisa que a gente precisa ter, dentro do estudo espírita, dentro do espiritismo, a gente precisa ter entendimento da própria natureza do espiritismo. O que é central no espiritismo, o que é periférico no espiritismo? Então, a gente pegou aqui, a partir de vários autores, várias reflexões, alguns pontos do que, à luz do pensamento de Allan Kardec, é central, ou seja, faz parte da identidade do espiritismo. Se eu tirar isso, o espiritismo deixa de ser espiritismo. Mas tem coisas que eu preciso ir além, preciso atualizar, preciso discutir. Então, o ponto central, alguns pontos aqui, vamos lá então. Primeiro ponto central, que faz parte desse núcleo central do espiritismo, a existência de Deus. O espiritismo é deísta. É deísta. Ele parte de uma concepção de Deus. Está aí na questão primeira dos espíritos, ok? Uma concepção deísta que depois ao longo do texto de Kardec, ele vai se aproximar mais do teísmo e vai se distanciar do deísmo. Isso parece ser uma coisa só de linguagem, mas não é. Tem todo um sentido diferente. Que eu, obviamente, não vou discutir agora, porque não cabe para nós, mas que é uma discussão para estudo. A visão de que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, isso é algo absolutamente inovador para ela, dentro da visão que se tinha de Deus. Uma visão normalmente teológica de Deus. E aqui Kardec apresenta uma outra proposta, que é algo que a gente não sabe o que é. É algo que a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que não é algo humano. Porque ele vai usar o pronome relativo que e não quem. Quem é Deus? Que é Deus? Que é alguma coisa. Não sabe o que é. E depois, ao longo do tempo, Kardec vai chegar mais para o teísmo, aquela visão um pouco mais religiosa de Deus, da punição, Deus castiga, Deus pune, isso e aquilo, que é uma visão punitivista, que aí a gente tem que olhar para o outro ângulo. Então bom, então Deus é um ponto central. Segundo ponto central dentro do espiritismo é a reencarnação. A reencarnação no sentido evolutivo, de progressividade, não reencarnação no sentido senso comum, ou qualquer outro sentido de reencarnar para pagar, para punir, para saldar dívida. Essas coisas são visões muito arcaicas, obsoletas. Elas não conseguem mais dar conta das explicações. Então, a reencarnação precisa ser vista assim como um processo evolutivo de aprimoramento e não como um instrumento punitivista. Porque senão nós vamos cair numa interpretação que não é uma interpretação da essência do pensamento espírita. É uma interpretação teológica, das teologias convencionais.
Muito bem, então, reencarnação. Terceiro elemento, primado da educação individual e social. O Espiritismo é uma doutrina educacional. Kardec o apresentou assim. Kardec era educador, Kardec apresentou o Espiritismo, desenvolveu a ideia na lei do trabalho. Tem um item que Kardec comenta, é um belo comentário de Kardec, que vai desenvolver toda essa perspectiva da educação. Então, ele não teve tempo de aprimorar essas ideias, porque Kardec ficou muito pouco tempo. Kardec trabalhou durante 14, 15 anos no máximo, 14 anos no máximo, de 55 a 69, quando ele desencarnou. Então, muita coisa ele não conseguiu, certamente que ele gostaria, não conseguiu aprimorar. E olha que nesse período ele produziu em torno de 32 obras. Certo? Se a gente considerar todas as edições da Revista Espírita como livros, se a gente considerar todos os opúsculos que ele produziu, se considerar as obras mais consistentes, são 32. E é preciso a gente entender, estudar, refletir, discutir, contextualizar todo o conjunto dessa obra, para entender o pensamento kardeciano, certo? Bom, então, a educação como primado individual, e não só individual, social. Há uma ética moral, humanista, espiritual, que Kardec vai chamar moral de Jesus, e que se fundamenta nessa moral de Jesus, e que é uma moral que a gente entende uma moral, uma ética humanista. Porque se a gente pensar e limitar a visão só, digamos entre aspas, cristã, a gente limita isso ao universo do cristianismo. Mas a proposta aqui não é essa. A proposta é, como Kardec falou, de uma moral universal. Você não pensa numa moral universal, limitando ela a uma perspectiva cristã. Então, porque a gente tem que pensar em termos mais amplos. Então, mas a essência é a ética moral de Jesus. E essa moral de Jesus, que é uma moral profunda, uma moral humanista, uma moral elevada, superior, e essa moral, a essência dessa moral, que é importante, o amor como a essência dessa moral de Jesus. O amor, não só o amor, a ética também. O quarto item, o quinto item é o item da imortalidade. O Espiritismo não pode ser Espiritismo se não discutir essa questão. Imortalidade e comunicabilidade dos espíritos. Certo? E o sexto e último que nós colocamos aqui é a transformação social com a ideia de evolução coletiva. Então, o Espiritismo, na sua essência, faz essa proposta. Não há como a gente pensar Espiritismo apenas do ponto de vista individualista. É preciso pensar numa perspectiva mais ampla. Porque se a gente pensa numa ética de Jesus, a gente tem que pensar numa ética coletivista, uma ética mais ampla, e não numa ética individualista. É claro que o individual faz parte, óbvio, mas não só o individual. É preciso pensar no social também. Bom, e esse para nós é o ponto central. O Espiritismo não é Espiritismo se não tocar nesses assuntos, se não discutir esses assuntos, certo? Mas tem os pontos, aquilo que a gente chama de núcleo periférico. Estamos chamando aqui, como hipótese de reflexão, como núcleo periférico. O que entra aí? O contexto de época, a relativização histórica da época que Kardec viveu, vai pensar a questão as formas, o vocabulário, várias ideias que aparecem nas obras de Kardec e fazem parte do contexto de época. E a gente precisa entender isso, precisa contextualizar Kardec, contextualizar sua obra, para a gente poder entender. Não posso ler uma obra do século XIX da mesma forma que eu estou trabalhando no século XXI. Preciso ter um olhar de contexto de uma época que é muito diferente da nossa.
os valores daquela época, os costumes daquela época, as ideias daquela época são ideias diferentes das nossas. E tem várias questões ali para debate. Tá? Tem várias questões para debate nesse sentido na obra. Tá? E o segundo ponto é os limites humanos e metodológicos. Tá? Então, quer dizer, Kardec usou a metodologia de investigação do século XIX, que não é a mesma de hoje. Então, a ciência hoje, ela tem outro método. Claro que muito do método científico de hoje tem contribuições e estava lá no século XIX. Mas aquilo que é considerado ciência do século XIX não é a mesma metodologia empregada para dizer o que é ciência hoje. Tá? Então a gente tem que entender os limites de Kardec, entender Kardec como um ser humano, um ser que tinha os seus limites, e não transformar Kardec num ser angelical, uma coisa assim, que já sabia tudo, que dominava tudo. Kardec era um ser humano, era um europeu do século XIX. Uma mentalidade europeia, embora essa mentalidade estivesse certamente além da sua época. Porque ele era um homem que tinha uma visão muito ampla, muito mais ampla do que o contexto de época mesmo. Ele conseguia avançar mais. Mas ele era um europeu do século XIX. E que passou muitas dificuldades. Vocês sabem que 2 anos para cá se descobriu muita documentação no projeto das Cartas de Kardec, que é uma documentação do século XIX, da época de Kardec, e que Kardec deixou escrita, que terminou sendo comprada, muitas delas, na Livraria Le Barry, na França, em Paris. Muitos documentos estavam lá, na antiga Livraria Le Barry, virou hoje uma livraria espiritualista, e que foram comprados, outros foram adquiridos também, estava em dossiês aqui no Brasil, e hoje toda essa documentação, grande parte dessa documentação, ela está no acervo de pesquisa do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eles estão traduzindo e estão disponibilizando essas cartas num site específico, que a gente pode ler, já está traduzido e tal, tranquilo. Então, muita coisa sobre Kardec que a gente não sabia há 2 anos atrás, hoje a gente sabe. Por exemplo, há 2 anos atrás, só para fazer um parênteses aqui, que é uma questão interessante, há 2 anos atrás, por exemplo, a gente não sabia que Kardec tinha filhos. Tudo que a gente tinha de documentação sobre Kardec era que Kardec casou com a Amélie Bourdieu, uma mulher 9 anos mais velha que ele, o que não era comum naquela época, a mulher ser mais velha que o homem, no casamento. A Amélie tinha 37 anos quando casou com Kardec, 38 anos quando eles começaram uma vida conjugal. Então, do ponto de vista biológico, sei lá, para aquela época, era muito difícil uma mulher engravidar com 38 anos, no século XIX, difícil no sentido de que o risco era muito grande, e que depois, agora com essas cartas, se descobriu as correspondências. Quando Kardec viajava, ele se comunicava com a Amélie por cartas, que era o que tinha. Ele mandava para ela, escrevia para ele, para onde ele estava hospedado e tal. E em dado momento eles começam a conversar sobre uma menina chamada Louise, de 10 anos. E ele se refere a ela como filha. E era uma menina que estava doente. E nas cartas que eles trocam, ele e a Amélie, chega um momento em que ele fala que ela havia falecido. Então essa menina, o que se sabe, o que se supõe-se também, é que era uma filha adotiva do casal. Até o momento que se sabe isso. Pode ser que apareça algum outro documento que mostre que não, que era uma filha biológica, mas até o momento não tem esse dado. Então a gente sabe assim, Kardec teve muitas perdas na vida dele. Era um homem que viveu lutos. Ele foi
O pai abandonou a família quando ele tinha 3 para 4 anos. O pai imaginava-se que o pai dele tinha morrido nas guerras napoleônicas, né? Supunha-se que ele tinha ido para as guerras napoleônicas e tinha morrido lá. Na verdade, não. Ele abandonou a família e foi formar outra família. Né? Então, hoje a gente já tem documentação para falar isso com certeza. Né? Kardec tinha uma irmã e 2 irmãos. Né? O pai abandonou, a mãe cuidou, a mãe morreu, uma avó educou, a avó morreu, o tio educou ele. Né? Ele perdeu ainda, quando criança, morreu a irmã, morreu os 2 irmãos. E depois, na fase adulta, perdeu possivelmente a filha. Então, Kardec era um homem que tinha vários lutos, tinha várias dores, vários sofrimentos. Né? Então, é preciso a gente entender Kardec humano para tirar Kardec desse patamar, às vezes, que a gente coloca aí. Tá? Bom, então olha só. O que caracteriza uma visão dogmática, né? Uma visão dogmática, fundamentalista, que é sempre o risco que se tem. Tá? Tem muitos espíritas dogmáticos, muitos espíritas fundamentalistas por aí. Sim, tem. Tá? Como em todo lugar. Então, o ponto fundamental é a cega fidelidade à letra. Isso é o que nutre todo e qualquer fundamentalismo. Tá? A cega fidelidade à letra. Esse é um ponto central. Mesmo que desadorem, né? Os livros sagrados são tomados no seu sentido literal, nenhuma contextualização histórica pode ser feita e tem que se seguir à risca o que está escrito. É o exílio da razão. A frase é uma frase importantíssima. O exílio da razão. Quer dizer, Kardec vai exatamente na contramão disso. Kardec nos apresenta: nada se aceite sem antes passar pelo crivo da razão. Discutir, analisar, perceber, eu concordo com isso ou não concordo. Então, a gente precisa ter um olhar crítico sobre os textos de Kardec e sobre os textos todos que a gente lê. Qualquer autor, qualquer nível, seja de que natureza for, seja autor espiritual ou não. E quando Kardec vai dizer que a ciência espírita ela está mais desenvolvida, né, justamente porque Kardec aplicou uma metodologia que em nenhum momento depois nós tivemos. Olha como Kardec fala sobre as obras dele. Eu tive, alguns anos atrás, um trabalho agradável de pesquisar em todas as obras de Kardec, todas. Eu tive o trabalho de pesquisar tudo o que ele falou sobre estudo, em todas as obras, toda a revista, todas as obras mais consistentes, os opúsculos, tudo. Eu tenho todo esse material, depois, eventualmente, se alguém se interessar, eu passo no PDF com ele essa pesquisa. E há um momento em que Kardec fala sobre a obra dele, os livros que ele publicou. Então veja o que ele diz: esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras. É um texto sobre a escassez de médiuns, lá da Revista Espírita. E o que é muito natural dizer, já que para isso foram escritas. Aliás, de nossa parte, não passa de uma indicação. Vejam só, nossa parte não passa de uma indicação, as obras dele, e não de uma recomendação expressa. Vejam só como que ele via as obras dele. Vejam o sentido, a lógica, a lucidez dele em não tornar as suas obras uma coisa, não fazer com que as pessoas entendessem que as suas obras eram coisas sagradas, que não pudessem ser debatidas. Então ele diz aí, apenas acreditamos que até o momento, ele estava falando isso em 1861, várias obras ele não tinha publicado ainda, ele não tinha nem escrito. O Evangelho,
o Segundo Espiritismo, o Livro do Céu e Inferno, várias edições da Revista Espírita, o Catálogo Racional, a Gênese e por aí vai. Nada disso ainda existia. Tá? Até o momento, nessas obras, a ciência é encarada de modo mais completo do que muitas outras, além de responderem ao maior número de perguntas e de objeções. Então, quando está discutindo essas objeções, isso é uma relação dialética, está debatendo ideias, está apresentando argumentos. É a esse título que as recomendamos. Quanto ao seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será um grande juiz. Vejam que interessante essa abordagem de Kardec, né? Porque quando ele diz assim, até o momento, né, nelas, a ciência é encarada de modo mais completo do que em muitas. Por que ele está dizendo isso? Na verdade, essa é uma questão central, porque até hoje, depois de Kardec, não houve mais pesquisa no meio espírita. Hoje o que existe pesquisa é na universidade. O espiritismo começou a ser estudado no Brasil um século depois que Kardec morreu. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo foi lançar o primeiro projeto de estudo em 1975. O Rio Grande do Sul foi lançar um projeto de estudo em 1970. Não eram seres de outro mundo, eram seres humanos. Quando Kardec publica a Revista Espírita, no primeiro exemplar da revista, em janeiro de 58, na introdução dessa revista, ele vai explicar os motivos que ele criou a Revista Espírita. E ele vai explicar por que ele denominou em Jornal de Estudos Psicológicos, como subtítulo da revista. Vejam só, numa época que não existia psicologia. Jornal de Estudos Psicológicos. Ele vai dizer lá de uma forma bem clara, porque o nosso objetivo aqui é estudar os espíritos. E os espíritos não são nada mais do que os seres humanos. Então, na verdade, o espírito é um ser humano. Porque o que é ser humano? O ser humano é um ser que tem sentimento, um ser que pensa, não é um ser que tem corpo. Ser humano físico. Ser humano é um ser que pensa, é um ser que tem emoção, é um ser que tem imaginação, é um ser que tem criatividade, é um ser que tem conhecimento, é um ser que ama, é um ser que odeia, é um ser humano. Então, o espírito não é nada diferente disso. Então, aqueles indivíduos que trouxeram informações para Kardec, Kardec examinou, compilou, discutiu, deixou de fora. O Kardec era extremamente rigoroso. Nenhum autor, nenhuma obra depois de Kardec usou metodologia científica para apresentar as suas ideias. Então, toda a produção mediúnica que existiu no Brasil no século XX, nenhuma dela foi submetida a uma metodologia rigorosa de análise. O que foi aceito porque foi aceito, mas não dentro do método usado por Kardec. Nenhuma. Eu posso dizer com toda segurança para vocês. Porque eu não estou dizendo uma coisa pessoal minha, estou dizendo algo que é evidente, é compreensível, é claro, e todos os pesquisadores sabem disso. Então, o espiritismo tem limites, sem ter limites. Tem um ponto, limite de entendimento, limite de abordagem, tem limite. Ele avança muito? Sim, mas também tem os seus limites. O que faz com que a gente precise de outras teorias, de outras ideias, para ter um olhar também mais profundo da realidade. Certo? Eu preciso ter um olhar de outros elementos, de outras ciências. O conhecimento é como se fosse uma fatia de um bolo. Ninguém tem o bolo sozinho. Cada parte é uma fatia. Então o Espiritismo tem uma fatia disso. Ele avança onde outros não conseguiram ver.
mas ele é uma fatia desse processo. Tá? Então, tem seus limites. Atualizar Kardec, isso parece uma heresia no movimento espírita, aliás, em algum movimento, porque hoje a gente já não fala mais em movimento espírita, a gente fala em movimentos espíritas, porque existem vários no Brasil, vários movimentos, tá? Diferentes, divisões diferentes do espiritismo. Então, para muitos, não, atualizar Kardec é uma necessidade. Mas o que é atualizar Kardec? A gente ir lá e reescrever o texto de Kardec? Eu vou pegar o texto, vou reescrever, agora fazer uma edição moderna, do século XXI. É isso que é atualizar Kardec? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não mexe numa vírgula do que Kardec escreveu. Isso é um crime. Assim como ninguém vai querer atualizar um texto de Shakespeare. Ninguém vai querer atualizar um texto de Eça de Queiroz. Ninguém vai querer atualizar para o século XXI um texto de Platão. Você nem pode fazer isso. Tá? Com nenhum autor, ninguém pode mexer no texto do autor. Seja qual que autor for, conhecido ou não. O que se pode fazer? É contextualizar, discutir. Até hoje nós estamos discutindo os textos de Platão, os textos do século XIX, etc. Mas com um olhar do século XXI. Tá? Então, atualizar Kardec é trazer Kardec para o século XXI. Tá? Por quê? Porque na época de Kardec, da época de Kardec para cá, mudou muito o mundo. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, que Kardec nem imaginou, nunca passou na cabeça dele. Para Kardec, quando ele fala, quando ele escreve, ele está imaginando que no início do século XX o mundo ia ficar uma maravilha. Já. Só quem olha, quem lê as obras de Kardec vai perceber isso. Ele fala claramente isso, principalmente na Gênesis. O mundo seria uma maravilha. Kardec não percebeu. Leon Denis, sim. Leon Denis pegou a Primeira Guerra Mundial ainda. Não pegou a Segunda, não pegou a Primeira. E Kardec não. Então, assim, o século XX é o século da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É o século, um século que vem pós-Revolução Russa, pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, pós-crise de 29. É um mundo que vem da globalização, é um mundo pós-moderno, é um mundo virtual, da virtualidade, do mundo digital, da mudança dos valores dos anos 60, do feminismo, da libertação sexual, das mudanças da configuração da família. Então, o mundo mudou muito depois de Kardec. Tá? Então, eu preciso, é uma necessidade a gente poder discutir vários pontos dentro do século XXI e ver quais as possibilidades de contribuição do Espiritismo para a sociedade atual. Certo? Então, Kardec precisa se atualizar nesse sentido. Como avançar sem desfigurar o Espiritismo? Respeitando o núcleo central da doutrina. Respeitando. Se eu tirar a reencarnação do Espiritismo, eu desfiguro o Espiritismo. Eu desfiguro o Espiritismo. Se eu tirar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum o espiritualismo anglo-saxão, ele aceita a imortalidade, mas não aceita a reencarnação. Entende? Aceita a imortalidade, mas não aceita a reencarnação. Então, mas o Espiritismo de Kardec não. O Espiritismo de Kardec, ele aceita. Eu estou usando espiritualismo anglo-saxão, tá? E não Espiritismo. Espiritismo de Kardec, né? É Kardec. Então, Kardec não. Kardec vai considerar a reencarnação, a imortalidade, Deus, e aqueles vários elementos. Então, eu não tenho direito de mudar o núcleo central da doutrina, porque se eu mudar isso, eu vou desfigurar o Espiritismo. Agora, eu posso fazer leituras contemporâneas sobre a reencarnação. Aquela visão punitivista da reencarnação, isso não dá mais para a gente aceitar.
A gente precisa avançar nessa concepção. É aquela coisa, eu não tenho como ficar estudando o Espiritismo sempre com a mesma olhar. O olhar que eu tinha quando eu comecei a estudar, o que eu tinha do Espiritismo há 10 anos atrás, era um. O que eu tenho hoje é outro. Avançou as ideias, capacidade de interpretar, de entender esses aspectos. É necessário diálogo com outros saberes? Sim, já falamos isso. É necessário porque outros saberes têm outras fatias do conhecimento. A sociedade é muito complexa para a gente entender apenas sobre o prisma espírita. O prisma espírita, a teoria espírita, a doutrina espírita, ele abre horizontes aonde outras doutrinas fecharam. Mas outras doutrinas abrem horizontes que o Espiritismo não investigou. Então é óbvio, como a complexidade é grande, eu preciso ter um olhar mais amplo, e esse olhar vem com outros saberes, outras possibilidades de diálogo. Então aí tem uma série de questões, a sociedade contemporânea, a sociedade digital, família, diversidade, tolerância, cultura, sofrimento, suicídio, que estão dentro desse universo de desafios da sociedade contemporânea, que é diferente da época de Kardec, no olhar. Até as causas são diferentes. O sujeito que entrava em conflito no século XIX tinha um contexto que entra hoje, tem outro contexto, tem outros fatores que levam a esses problemas. Felicidade social e desigualdade. Kardec tem um excelente texto sobre essa questão da felicidade social. Isso é muito interessante. Obras póstumas, ele tem um excelente texto falando sobre isso, que é aquele texto que fala sobre o lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. É um tema bem interessante, é um texto bem interessante de Kardec, e lá ele aborda a questão da felicidade social. Pesquisa sobre imortalidade e reencarnação, preciso conhecer, porque os espíritas, lamentavelmente, não pesquisam nada, O movimento espírita não pesquisa nada, tudo é engessado, porque nada pode, isso não pode, você está institucionalizado, é uma coisa complicada, Você faz uma série de regramentos, não consegue mais sair dali. Agora, a universidade não, a universidade tem liberdade. Então, por exemplo, esse livro aqui, que a gente abordou esses dias numa palestra, Ciência da Vida Após a Morte, pesquisadores da Universidade de Minas Gerais, Universidade de Juiz de Fora, pesquisadores que inclusive citam Kardec aqui, coisa rara nessa área. Pesquisaram a questão da imortalidade, da sobrevivência, da comunicação mediúnica, e trazem elementos aqui também de estudos contemporâneos sobre reencarnação, memória extracerebral, etc. Esses estudos ajudam? Claro que sim, claro que sim. Eu preciso entender hoje também, porque o Espiritismo, Kardec não conseguiu fazer tudo. Ele foi inovador, ele nos trouxe chaves para a gente abrir determinadas portas, mas ele não trouxe todas as chaves, ele trouxe algumas. Então eu preciso, não é que eu vou pegar isso aqui, vou pegar outro texto e agora eu vou dizer assim, isso aqui agora eu vou mudar o Espiritismo com isso aqui. Não é isso. Precisa a gente deixar bem claro isso. Não é pegar isso para mudar o Espiritismo, é pegar isso para dialogar com o Espiritismo, para ver as contribuições, as possibilidades que essas outras áreas, outras pesquisas podem trazer para nós. Então, está aí, a ética da educação atual, inteligência artificial, teorias sociais, psicológicas, enfim, são grandes dilemas, entre outros tantos, que estão aí e que a gente precisa discutir isso nos grupos de estudo. Não é possível a gente pensar só em ficar num grupo discutindo ipsis literis, cada item do livro dos Espíritos apenas ali no seu contexto de época, sem a gente poder estabelecer essa relação dialógica, dialética com os dilemas da sociedade contemporânea. Então, para a gente se encaminhar para o encerramento, então, a questão do diálogo, o Espiritismo não é uma teoria totalizante, preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu não consigo dialogar. Apesar do Espiritismo já tem todas as respostas, por que eu vou dialogar com outras áreas? Os Espiritistas já dão todas as respostas? Não dá todas as respostas. Não dá todas as respostas. Dá muitas, mas não todas.
Segundo, filosoficamente, o Espiritismo não exclui a dúvida. Não tem que ter medo da dúvida. Não tem que ter medo da dúvida. Eu me lembro uma vez, rapidamente aqui, né, de um colega que recebeu um livro de uma outra pessoa, enfim, e um dia ele disse assim para mim: olha, eu vou te mostrar um livro, eu até nem quero esse livro aí, eu até nem li, mas eu já vi que eu nem quero, tá? Porque o sujeito é materialista, ele veio aqui, me trouxe o livro e disse que era para mim ler. E olha, eu nem li o tal do livro e tal, etc., porque eu nem quero saber do tal do livro. Aí eu vou te mostrar. Aí foi lá dentro, buscou o livro, era um livro de Freud, Futuro de uma Ilusão, publicado pelo Freud em 1927, período entre guerras. E aí eu peguei o livro, dei uma olhadinha, assim, me interessei pelo livro, né? E devolvi para ele, o tempo passou, outro dia estava numa livraria, quando eu vi tal do livro lá, disse: pô, esse livro está me perseguindo, vou comprar esse livro. Comprei o livro para ler. E assim, genial, né? Tem coisas fantásticas que Freud coloca. Inclusive ele fala do espiritismo ali. É o único livro, pelo menos que eu li do Freud, que ele aborda a questão do espiritismo. Claro, ele tem uma visão contrária do espiritismo, óbvio, né? Ele era materialista. Então, mas isto não me afasta de ler o texto, porque é interessante para a gente ver o outro olhar, como que o outro vê aquilo, né? Ter outras possibilidades de interpretação, né? Então a gente não pode se fechar, porque se a gente se fechar, a gente vira fanático, vira dogmático, vira fundamentalista, e o Espiritismo não tem nada disso. Não há livros nem autores sagrados no Espiritismo. Nada sagrado, pode ser tudo, pode ser questionado, autores, palestrantes, etc., tudo, médiums. Felizmente, hoje nós temos muita abordagem de análise de livros mediúnicos, né? E no passado não se podia nem mexer nesses livros. Eu sou de uma época dos anos 80 que Deus o livre. Você fazia uma crítica ao livro de um determinado médium, você ia parar no umbral, né? Você estava condenado ao umbral, sem dúvida nenhuma, né? Hoje não. Hoje a gente tem toda a liberdade de fazer análise, de discutir, de questionar, de apresentar pontos contrários, né? Pelo menos quem tem um pensamento livre, né? Problematizar ideias, né? Análise crítica fundamentada não é perturbação. Eu ouvia isso muito: você não pode discutir porque vai perturbar. Porque perturba o estudo. Então a gente não pode debater ideias, você tem que aceitar. Aí você vai para um estudo, você fica assim: fulano, agora tu lê a questão número 30 do Livro dos Espíritos. Papapá, papapá, papapá. Tá. Agora, fulano, você lê a resposta. Papapá, papapá, papapá. Ok. Agora tu lê a 33. Tá. Agora tu lê a 34. Tá. Ok. Agora vamos encerrar. Semana que vem tem mais. Mais o quê? Tem mais nada, né? Porque isso não é estudo. Isso nunca foi estudo. Estudo tem que ter dialética, tem que ter reflexão, diálogos, visões contra ou a favor, né, contribuições de outras áreas, para a gente poder entender os textos. Então, eu ia dizer assim: mas não pode fazer isso, porque discutir a perturbação, você vai criar perturbação. Então quando você desenvolve uma tese acadêmica, não que o Espiritismo seja isso, mas então você está perturbando. Não, você está discutindo ideias. Você está discutindo ideias, o que é fundamental. Sem isso, o conhecimento não avança. Problematizar ideias, conceitos e afirmações é sim trazer Kardec no século XXI. Só que eu tenho que fazer isso com fundamento, né? Com textos, com argumentação. E não dizer: porque o fulano de tal falou, porque o Beltrano de tal falou, porque não. A gente até pode usar. Eu usei aqui minhas referências. Mas não quer dizer que elas não possam ser questionadas. Qualquer uma dessas aqui pode ser questionadas por vocês, qualquer um de nós. E deve ser. Bom, para finalizar então, o Kardec diz o seguinte: a convicção não é adquirida senão por estudos sérios, feitos sem prevenção. Por quê? O que é sem prevenção? Se eu vou para o estudo já com a ideia formalizada, já está definida a minha ideia.
Como é que eu vou estudar se eu já tenho uma ideia definida? Eu preciso, às vezes, levar dúvidas, minhas dúvidas também. Tá? Será que realmente há comunicação mediúnica? Tá? Como é que isso não se torna mais comum? Por que tantos companheiros que desencarnaram, inclusive daqui, tantos companheiros que desencarnaram, nunca se comunicaram? Tá? Nunca se comunicaram. Nunca disseram, olha, vocês estão certos. Realmente é isso mesmo que tem lá, etc. Eu até hoje, de 30 e poucos, mais de 30 e poucos, 85 para 2024, eu nunca vi isso. Tá? Que tenha visto na prática mesmo. Tá? Então, a gente pode questionar? Pode, deve até. Deve. Por que não? Tá? E aí, é a partir do questionamento que nós vamos buscar estudo, refletir, entender por quê. Né? Aí eu fiquei pensando, talvez, porque se eu fizer uma analogia, sei lá, às vezes para mim fazer uma ligação para alguém, eu preciso, primeira coisa, eu preciso ter um celular, um telefone. Segunda coisa, eu preciso ter crédito no telefone. Terceira coisa, eu preciso ter sinal. Senão, se eu não tiver essas três coisas, eu não consigo me comunicar. Né? Às vezes, por melhor que seja o meu celular, se eu não tiver crédito, não tiver o sinal, eu não consigo me comunicar. Até que ponto essas coisas também podem interferir no processo de comunicação mediúnica? Tá? Não estou falando de celular, né? Estou falando com uma analogia, com metáfora, claro. Né? E aí agora diz o seguinte, preservemos uma espiritualidade aberta e crítica ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante, né? De pensar numa espiritualidade aberta, que não seja uma espiritualidade dogmática, uma espiritualidade fechada, com verdades absolutas, mas uma espiritualidade aberta, sujeita à crítica, à análise e à reflexão. Certo? Era isso que eu tinha para colocar, e se vocês tiverem algum questionamento, alguma visão também, enfim, tá? Estão livres para colocar o que vocês acham, concordar, discordar, agregar, enfim, com as leituras que vocês fazem. E não sei se o Hélio quer coordenar, nós